Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. 2 Reis capítulo 9. Versículos do 1 ao 37. Vamos à leitura. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse: E cinge os teus lombos, e toma este vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade. E, chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra, e faze que ele se levante do meio de seus irmãos, e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite, e derrama-o sobre a sua cabeça, e dize: E assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge, e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E, entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: Capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: A qual de todos nós? E disse: E a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa, e derramou o azeite sobre a sua cabeça, e disse: E assim diz o Senhor Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá, destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E, saindo Jeú aos servos de seu senhor, disseram-lhe: Vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele lhes disse: Bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: É mentira, agora faze-nos saber. E disse: E assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: E Jeú reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele todo Israel, por causa de Hazael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E disse Jeú: Se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali, e também Acasias, rei de Judá, descera para ver a Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: E vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro, e envia-lhe ao encontro, e diga: E há paz? E o cavaleiro lhe foi ao encontro, e disse: E assim diz o rei: E há paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: E chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e, chegando este a eles, disse: E assim diz o rei: Há paz? E disse Jeú: Que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: Também este chegou a eles, porém não volta, e o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: Aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: Há paz, Jeú? E disse ele: Que paz,
enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias, traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força, e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Bidkar, seu capitão, toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque, lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo vi ontem, à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim, porém Jeú perseguiu dizendo, e feri também a este, e o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Iblião. E fugiu a Megido, e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E, entrando Jeú pelas portas, disse ela, teve paz em Ri, que matou a seu senhor. E levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram, e lhe o fizeram saber, e ele disse, esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo, e no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer, esta é Jezabel. 2 Reis capítulo 10. Versículos do 1 ao 36. Vamos à leitura. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas, e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo, em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo, e disseram, eis que 2 reis não puderam resistir a ele, como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa, e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios mandaram dizer a Jeú, teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, a ninguém constituiremos rei, faze o que parecer bom aos teus olhos. Então segunda vez lhes escreveu outra carta, dizendo, e se fordes meus, e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Jezreel, dos filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade, que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei, e os mataram, 70 homens e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E um mensageiro veio, e lhe anunciou dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse, ponde-as em 2 montões à entrada da porta, até amanhã. E sucedeu que, pela manhã, saindo ele, parou, e disse a todo o povo, vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu senhor, e o matei, mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel,
como também a todos os seus grandes, os seus conhecidos e seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E, estando no caminho, em Bet-Eked dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse ele: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram junto ao poço de Bet-Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou ficar. E, partindo dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: E reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão, e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E, chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo, e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a Baal, todo aquele que faltar não viverá. Porém Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene. E a apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal, de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai, e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E, entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai, feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, e entraram no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal, e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal, e derrubaram a casa de Baal, e fizeram dela latrinas, até ao dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro, que estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: Porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar a Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel. Desde o Jordão até ao nascente do sol, a toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel, em Samaria, foram 28 anos.